Quando alguém fala em desigualdade social antes de falar em geração de riqueza, eu já sei. Essa pessoa nunca entendeu como o mundo realmente funciona. Se você quer entender a diferença entre criar prosperidade e apenas redistribuir o que já existe, fica até o final deste vídeo. Vamos começar com uma verdade que incomoda muita gente. Quando você foca apenas na desigualdade, está olhando para o sintoma e ignorando completamente a doença. É como reclamar que existem pessoas altas e baixas sem perguntar como fazer todo mundo crescer. O problema real não é que algumas pessoas têm mais dinheiro que outras. O problema real é que ainda existem pessoas sem dinheiro suficiente para viver dignamente. Pensa assim: se você tem uma pizza pequena e precisa dividir entre 10 pessoas, cada um vai comer muito pouco. Não adianta brigar sobre quem vai comer qual pedaço. O que resolve é fazer mais pizzas. Essa é a diferença entre redistribuir riqueza e gerar riqueza. Quando você redistribui, está apenas mudando dinheiro de lugar. Quando você gera, está criando mais dinheiro para todo mundo. Mas aqui está o ponto que a maioria das pessoas não consegue entender. Riqueza não é um jogo de soma zero. Não é como se existisse uma quantidade fixa de dinheiro no mundo e quando alguém fica rico, automaticamente deixa outra pessoa mais pobre. Essa é uma das maiores mentiras que circulam por aí. Quando um empreendedor cria uma empresa bem-sucedida, ele não está roubando dinheiro de ninguém. Ele está criando valor novo, gerando empregos, pagando impostos e oferecendo produtos ou serviços que melhoram a vida das pessoas. Olha só um exemplo prático. Quando Steve Jobs criou a Apple, ele não pegou dinheiro do bolso de ninguém. Ele criou produtos que as pessoas queriam comprar voluntariamente. Resultado? Milhões de empregos foram criados, não só na Apple, mas em toda a cadeia produtiva. Fornecedores, lojas, desenvolvedores de aplicativos, técnicos de reparo. Todo mundo que trabalha com tecnologia hoje se beneficia direta ou indiretamente dessa criação de riqueza. E Jobs ficou bilionário no processo. Alguém saiu perdendo? Não. Todo mundo ganhou. Agora vamos olhar para o lado oposto. Países que passaram décadas focando apenas em reduzir desigualdade sem se preocupar em gerar riqueza. Venezuela é um exemplo perfeito. Nos anos 2000, Hugo Chávez decidiu que ia acabar com a desigualdade redistribuindo a riqueza do petróleo. Expropriou empresas, controlou preços, aumentou programas sociais. O que aconteceu? Todo mundo ficou igual, igualmente pobre. Hoje, médicos venezuelanos trabalham como motoristas de aplicativo no Brasil, porque não conseguem nem comer no próprio país. A Argentina é outro caso interessante. Décadas de políticas focadas em redistribuição, controles de preços, impostos altos sobre quem produz. Resultado? Inflação descontrolada, fuga de capitais, empresas fechando, desemprego alto. Quando você pune quem gera riqueza, menos riqueza é gerada. É matemática simples. Se você taxa pesadamente quem investe e empreende, essas pessoas vão investir e empreender em outro lugar, ou simplesmente vão parar de fazer isso. Do outro lado, temos países como Estados Unidos e Singapura. Países que estimulam a criação de riqueza, protegem a propriedade privada, facilitam a abertura de empresas, mantêm impostos razoáveis. O que acontece? Mesmo com desigualdade, os pobres desses países vivem melhor que a classe média de países que focam apenas em redistribuição. Um pobre americano tem acesso a produtos, serviços e oportunidades que um rico venezuelano não consegue nem sonhar hoje em dia. E aqui entra um ponto fundamental que muita gente ignora: o papel da iniciativa privada. Quando um empreendedor abre uma empresa, ele não está só pensando em ficar rico. Ele está resolvendo um problema real que as pessoas têm. E para resolver esse problema, ele precisa contratar funcionários, comprar de fornecedores, pagar impostos, alugar espaços. Cada real que ele ganha circula pela economia e beneficia outras pessoas. Pensa numa padaria de bairro.
O dono pode ficar relativamente bem de vida, mas quantas famílias ele sustenta? Os padeiros, atendentes, o fornecedor de farinha, o entregador de leite, o contador que faz a contabilidade. Todos esses empregos existem porque alguém teve a iniciativa de abrir um negócio. E todos esses trabalhadores gastam o salário deles em outros lugares, gerando mais empregos e mais riqueza. Agora compara isso com um programa de transferência de renda. O governo pega dinheiro de quem produz através de impostos e repassa para quem não tem. Isso pode ser necessário como rede de segurança temporária, mas não cria riqueza nova. Na verdade, pode até reduzir a riqueza total, porque desestimula quem produz e não incentiva quem recebe a produzir também. Não estou dizendo que programas sociais são ruins. Estou dizendo que eles não podem ser a solução principal para a pobreza. A solução principal é criar um ambiente onde seja fácil e vantajoso produzir riqueza, onde quem tem uma ideia boa possa transformar ela em um negócio, onde quem quer trabalhar encontre oportunidades, onde quem quer investir não seja punido por isso. O Brasil é um exemplo interessante dessa confusão. Temos uma das maiores cargas tributárias do mundo, uma das burocracias mais complexas, leis trabalhistas que dificultam contratações. E aí reclamamos que temos poucos empregos e muita desigualdade. É como amarrar os pés de um corredor e reclamar que ele não consegue ganhar a corrida. Se você dificulta a geração de riqueza, obviamente vai ter menos riqueza para todo mundo. E tem outro ponto que precisa ser dito com todas as letras. Quando você ataca os ricos simplesmente por serem ricos, está atacando exatamente as pessoas que mais geraram valor para a sociedade. Claro que existem pessoas ricas que herdaram tudo e nunca fizeram nada útil. Mas a maioria dos ricos hoje ficou rica porque criou alguma coisa que outras pessoas valorizam. Bill Gates ficou bilionário porque criou software que facilita a vida de bilhões de pessoas. Elon Musk ficou bilionário porque criou carros elétricos e sistemas de pagamento online. Jeff Bezos ficou bilionário porque criou uma forma mais eficiente de comprar produtos. Esses caras podem ter defeitos pessoais, podem tomar decisões questionáveis, mas o fato é que eles geraram muito mais valor para a sociedade do que consumiram. Quando você compra no Amazon, está comprando porque é conveniente para você, não porque está fazendo favor para o Bezos. Quando usa o Windows, está usando porque te ajuda, não porque quer enriquecer o Gates. Agora, obviamente, nem toda riqueza é criada de forma ética. Existem pessoas que ficam ricas através de corrupção, monopólios artificiais, crony capitalism. Mas isso é exatamente o oposto da livre iniciativa. Isso é usar o poder do Estado para se beneficiar às custas dos outros. É o que acontece quando empresários fazem lobby para criar regulamentações que beneficiem apenas eles. Ou quando políticos direcionam contratos públicos para amigos. Esse tipo de riqueza realmente é um jogo de soma zero, onde alguém ganha às custas de outros. A diferença é que, no livre mercado, você só fica rico se oferecer algo que outras pessoas queiram comprar voluntariamente. No capitalismo de compádrio, você fica rico usando força e coerção. Por isso é tão importante distinguir entre riqueza criada e riqueza extraída. A primeira beneficia todo mundo. A segunda é parasitária. Vamos olhar para alguns dados concretos. Nos últimos 50 anos, a pobreza extrema no mundo caiu de 35% da população para menos de 10%. Isso não aconteceu por causa de programas de redistribuição global. Aconteceu porque países como China e Índia adotaram políticas mais favoráveis ao mercado, permitindo que centenas de milhões de pessoas saíssem da pobreza através do trabalho e do empreendedorismo. Na China, quando Deng Xiaoping liberalizou a economia nos anos 80, ele disse uma frase famosa: "Não importa se o gato é preto ou branco, desde que casse ratos." Ou seja, não importa a ideologia. O que importa são os resultados. E os resultados das reformas chinesas falam por si. Tiraram mais gente da pobreza em menos tempo do que qualquer outra iniciativa na história da humanidade.
Claro que a China ainda tem problemas sérios de direitos humanos e autoritarismo. Não estou defendendo o modelo político chinês. Estou apenas mostrando que, quando você facilita a criação de riqueza, mais riqueza é criada. E quando mais riqueza é criada, até os pobres vivem melhor. Aqui no Brasil, a gente vê essa dinâmica o tempo todo. Estados como São Paulo e Santa Catarina, que têm ambiente mais favorável aos negócios, geram mais empregos e têm indicadores sociais melhores. Estados que dependem principalmente de transferências federais ficam presos num ciclo de dependência que não resolve o problema de fundo. E tem uma questão psicológica importante aqui. Quando você foca apenas em desigualdade, cria uma mentalidade de inveja e ressentimento. As pessoas passam mais tempo olhando para o que os outros têm do que pensando em como melhorar a própria situação. Isso é tóxico para uma sociedade. Cria um ambiente onde o sucesso é visto com suspeita, onde quem cresce na vida é automaticamente considerado vilão. Numa sociedade saudável, o sucesso dos outros deveria ser inspiração, não motivo de raiva. Quando alguém no seu bairro abre um negócio e prospera, isso deveria ser celebrado, porque significa que há oportunidades ali. Significa que é possível melhorar de vida através do próprio esforço. Mas quando a narrativa dominante é de que rico é ladrão, toda conquista legítima é vista com desconfiança. Isso tem consequências práticas muito reais. Jovens talentosos deixam de empreender porque têm medo do julgamento social. Empresas deixam de crescer porque os donos não querem ser vistos como exploradores. Investidores levam o dinheiro para outros países onde o ambiente é mais acolhedor. No final, todo mundo perde. E aqui está talvez o ponto mais importante de todos. Quando você entende que riqueza pode ser criada, você para de pensar como vítima e começa a pensar como protagonista. Em vez de esperar que alguém redistribua a riqueza para você, você pode pensar em como criar sua própria riqueza. Em vez de reclamar dos problemas, você pode pensar em como resolver problemas e ser pago por isso. Isso não significa que todo mundo vai ficar rico. Nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, habilidades ou sorte, mas significa que existe uma saída que não depende de políticos ou de mudanças no sistema. Depende de você identificar uma necessidade no mercado e encontrar uma forma de atendê-la melhor que os outros. Pode ser algo simples, como fazer um bolo melhor que o da concorrência. Pode ser algo complexo, como desenvolver um aplicativo. Pode ser oferecer um serviço que não existe na sua região. O importante é entender que toda vez que você resolve um problema de outras pessoas de forma eficiente, você está criando valor. E quando você cria valor, você merece ser recompensado por isso. Vou dar um exemplo provocador que sempre funciona. Você quer reduzir desigualdade? Primeiro aprenda a gerar riqueza. Senão, vai apenas redistribuir miséria. É como querer emagrecer cortando os pés em vez de fazer dieta e exercício. Pode até funcionar tecnicamente, mas não é exatamente o resultado que você estava buscando. Países que focaram apenas em igualdade conseguiram igualdade. Todo mundo igualmente pobre. Países que focaram em liberdade econômica conseguiram prosperidade. Todo mundo vivendo melhor, mesmo com diferenças de renda. Prefiro ser pobre num país rico do que classe média num país pobre. Pelo menos no país rico, eu tenho chances reais de melhorar de vida. E isso nos leva à pergunta final, que é a mais importante de todas. Antes de criticar o rico ou pedir impostos mais altos, pergunte: estamos criando mais valor ou apenas redistribuindo o que já existe? Se a resposta for redistribuir, você está no caminho errado. Não importa quantas boas intenções você tenha, o resultado vai ser menos prosperidade para todo mundo. A verdadeira compaixão não é tirar de quem tem para dar para quem não tem. A verdadeira compaixão é criar um ambiente onde quem não tem possa conquistar através do próprio mérito. É dar oportunidades, não dar esmolas. É ensinar a pescar, não dar o peixe. E quando você entende isso, tudo muda. Você para de ver o mundo como um lugar onde uns ganham e outros perdem. Você começa a ver o mundo como um lugar onde todos podem ganhar juntos, desde que haja liberdade para criar, inovar e empreender.
Esse é o segredo dos países prósperos. Não é redistribuição, é criação. Se você já percebeu a diferença entre gerar riqueza e apenas redistribuir dinheiro, comenta aqui sua opinião. Compartilha com quem precisa entender essa diferença. Qual foi a maior lição que você tirou deste vídeo?